Bom dia, meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje, vamos começar nossos estudos sobre a Segunda Guerra Mundial. E, como sempre, vamos para o início da guerra, né? Ou melhor ainda, vamos para os antecedentes, para os motivos que levaram à conflagração, né? Ao início desse conflito mundial, né? Um dos conflitos que mais significativos, né? Não só como conflito, né? Mas um dos eventos mais significativos da história mundial por conta de todas as consequências que foram feitas, né? Como a gente viu anteriormente, né, nas aulas anteriores, você tinha uma ascensão ali de regimes nazifascistas, né, dos regimes autoritários, você tinha a crise das democracias, e tudo isso muda no pós-guerra. O pós-guerra, ele apresenta a democracia como vitoriosa, ele apresenta uma recusa aos governos autoritários, ele termina com avanços tecnológicos extremamente significativos. Gente, a guerra, talvez seja meio até estranho de, né, falar um troço desse assim, mas a Segunda Guerra Mundial ela é extremamente cinematográfica. Ela termina com uma bomba, literalmente, explodindo, assim, e uma bomba com um super cogumelo de explosão, assim. Ela é muito significativa nesse sentido, e ela traz mudanças que são sentidas até os dias atuais, no final das contas, né? Aqui eu falei, por exemplo, a questão nuclear, que é uma preocupação que a gente tem até hoje, né? A gente tem bombas nucleares, a gente tem usinas nucleares que, literalmente, se toda a capacidade, né, principalmente das bombas, forem utilizadas, né, se as bombas forem utilizadas, a gente tem capacidade de destruir o mundo inteiro, simples assim. O que, né, a Segunda Guerra começa com isso, não que a culpa seja a Segunda Guerra, mas é uma coisa, uma criação feita no contexto da guerra. Tanto os alemães quanto os Estados Unidos, né, que acabaram tendo os projetos nucleares mais desenvolvidos a princípio, eles tinham como objetivo básico usar as bombas e vencer a guerra. Então, assim, no final das contas, a guerra, apesar de não ser a culpa da guerra, que até hoje a gente tem armas nucleares, a guerra está diretamente envolvida nisso. Mas, né, divaguei aqui bastante. Vamos voltar para o ponto principal aqui, que são os antecedentes, né? Então, como eu falei para vocês, o final da Primeira Guerra Mundial, ele cria um período extremamente conturbado. A Primeira Guerra Mundial, ela termina com os países derrotados sendo completamente humilhados pelo Tratado de Versalhes, principalmente aqui pensando no caso da Alemanha, né? A Áustria também vai ser humilhada, mas a Áustria não vai ter tanto uma atuação na Segunda Guerra Mundial, até porque a Áustria vai ser anexada pela Alemanha, a gente vai falar disso nessa aula. Agora, o fato é que, no instante em que a Primeira Guerra humilhou uma parte dos países europeus e não propôs nenhum tipo de consenso, nenhum tipo de paz, nenhum tipo de boa vizinhança, até dá pra gente pensar, dentro dos países europeus, a Segunda Guerra já estava mais ou menos desenhada. Aliás, o ponto principal, né, acaba sendo isso, assim, a Primeira Guerra Mundial é a grande culpada da Segunda Guerra Mundial. E muitos historiadores hoje, muitos livros, eles já nem estão mais tão pensando tanto em Primeira e Segunda Guerra Mundial. Você tem uma guerra mundial com um período de entre-guerras, né? um período de uma paz ali no final das contas. Agora, os atores são até os mesmos, assim, é muito parecido. Ah, mas a Itália estava do lado da Entente, né? Saiu vitoriosa, agora está do lado do eixo, da Alemanha. Mas a Itália começou a Primeira Guerra Mundial do lado da Alemanha também. Então, assim, como os atores são muito parecidos, os motivos são muito parecidos, literalmente dá pra gente imaginar a Segunda Guerra Mundial sendo uma consequência direta do final da Primeira. Os países humilhados queriam vingança, queriam revanche, eles queriam rever aqueles acordos, e rever os acordos passava por cima de uma autodeterminação que, dentro dessa ideia de um nacionalismo radical que era pregado nos regimes nazifascistas, passava também por um expansionismo econômico. Além disso, vamos lembrar que o imperialismo ainda existia. As grandes potências europeias ainda estavam dominando a África, tirando recursos, ficando mais ricas, em conta que você tem países como a Alemanha e a Itália, né, os regimes fascistas, que não tinham nada. Então, dentro dessa ideia de buscar uma vingança mesmo, talvez seja a melhor palavra, né, vamos dizer assim, um novo acordo, acabar com essa humilhação que a Primeira Guerra Mundial trouxe, esses países estavam dispostos a começar uma guerra. E é essa a grande questão. Assim. A Primeira Guerra Mundial, as causas da Primeira Guerra Mundial, elas continuam existindo. A Primeira Guerra Mundial, ela termina sem resolver nenhum tipo dos problemas que os países europeus tinham até desde então. Só piora, porque aí você tem os regimes autoritários
que nessa ideia de justificativa estão dispostos a qualquer coisa. Tranquilo? Não ajuda nada também a crise de 29. A crise de 29, ela termina não só com as democracias sendo questionadas, mas ela termina com os países retraindo, os países se fechando. Como o mercado internacional, vamos dizer assim, não dá para pensar tanto no mundo globalista na década de 30, mas você já tinha um início ali de um comércio internacional mais desenvolvido. Como isso acabou, porque os países todos estavam fechados, estavam quebrados, todos os governos eles acabaram adotando políticas extremamente nacionalistas de fechar para o comércio externo e começar a se preocupar mais com o seu comércio interno. Então eles deixam de importar para produzir, porque assim você melhoraria a vida das indústrias nacionais. E isso, quando a gente for analisar, isso vai acabar trazendo um fator significativo para o confronto. Porque esses países eles estavam fechados, a comunicação entre eles, as necessidades, os acordos econômicos, eles deixaram de existir. A crise 29 acabou com tudo isso, os países estão fechados. E o pior, no instante que o país se fecha, ele necessita bastante de mercado consumidor para os seus produtos. Para os países que eram potências imperialistas, beleza. Olha, a Inglaterra produz, ela vai vender na Ásia, ela vai vender na África, ela vende lá para os indianos, ela vai vender para os chineses e assim por diante. Mas o que a Alemanha vai fazer? A Alemanha está sendo uma economia completamente destruída, a Alemanha não tem possessões imperialistas, porque não foi dado a ela esse direito. E literalmente, o que o governo vai pensar? O governo vai pensar em, olha, vamos expandir não só o nosso mercado consumidor, mas o nosso país. Vamos produzir arma, porque a arma a gente consegue, a gente compra, a gente usa, compra mais arma, e aí vai reaquecendo a economia. Você produz ferro para produzir tanque, e assim por diante. A grande ideia desses governos, a grande diferença, vamos dizer assim, desses governos, foi que a guerra poderia ser lucrativa para eles. E de fato ajudou bastante na ascensão dos regimes nazifascistas. Ou seja, eram governos que estavam dispostos, nesse ponto aqui, literalmente, a matar pessoas, a ter pessoas mortas, para que a economia melhorasse, para que a economia se desse bem. Essa que acabou sendo o grande contexto ali dos anos 30. Tranquilo? Bom, nesse contexto de mercado consumidor e expansão econômica e autodeterminação, né, no sentido... Autodeterminação foi a pior palavra que eu pude escolher, porque vou estar falando de um país invadindo, então ele está acabando com a autodeterminação de um povo. Mas o nacionalismo exacerbado, né? Então, assim, a busca por um mercado consumidor mais amplo e a ideia de se definir, de mostrar para o mundo que, olha, somos uma potência, faz com que o primeiro grande movimento na Europa, que vai acabar levando à Segunda Guerra Mundial, tenha sido a Itália, em 1934, invadir a Etiópia. A Etiópia era um dos poucos países completamente independentes, né? Economicamente não era tanto, mas politicamente era, da África no início do século XX. E a Itália decide invadir esse país, afinal, teoricamente, na visão da Itália, não tinha ninguém que tivesse garantindo aquele país. Então, assim, invadir a Etiópia não traria questões com Inglaterra, França, outras potências, então a Itália decide invadir. E aqui também, para a gente entender o contexto dessa invasão, também é importante a gente analisar o que os outros países vão fazer com isso. E a resposta das potências europeias, tirando a Alemanha, né, que a gente vai falar daqui a pouco, mas a resposta de França e Inglaterra é meio que, olha, tá, você não deveria fazer isso, mas a gente não vai fazer nada para te impedir. No final das contas, as potências democráticas, França e Inglaterra, elas não respondem à altura. A gente vai ver durante todos os anos 20, todos os anos 30, o Hitler invadindo, o Hitler anexando países, a Itália interferindo diretamente, a Itália, né, e a Alemanha interferindo diretamente nos rumos da política europeia, e França e Inglaterra vão deixando de lado, vão deixando que aquilo ocorra. Literalmente, nenhuma grande punição, vamos dizer assim, vai ser dada para os países que estão rompendo com a ordem estabelecida no acordo do pós-guerra. E aí, assim, a grande questão é por quê? Por que Inglaterra e França não fizeram nada se claramente a política expansionista de Mussolini e Hitler levariam a uma guerra? E a gente tem muitas respostas, né? Nenhuma delas é uma resposta correta, mas né, são análises que a gente pode fazer. A primeira análise é uma análise teoricamente mais simples de que, olha, esses caras estavam vindo de uma guerra. Então, assim, a gente está falando de uma geração
que viu literalmente o horror da guerra, né, de 14 a 18, o mundo inteiro, principalmente a Europa, entrou em guerra e milhões de pessoas morreram, a destruição foi quase total, e esses caras não estavam dispostos a encarar uma nova guerra. Então uma das ideias, né, que a gente pode pensar de por que Inglaterra e França não fizeram nada, acaba sendo muito nisso. Olha, beleza, vocês estão querendo Etiópia? Vai, porque a gente não vai, sabe, a gente não quer aqui rivalizar e gerar um conflito que pode desencadear uma nova guerra. Só que a ideia desses países é que, olha, a Itália vai invadir a Etiópia e depois ela vai parar, ela vai se acalmar e fica tudo bem, fica por isso mesmo. Só que não é o caso. E aí a gente vai, por exemplo, falar da questão da Alemanha. Assim, o Hitler, em 1935, ele decide invadir a Áustria. Ele já tinha até tentado invadir a Áustria anteriormente, os países disseram, não, você não pode, no final das contas. E tem um grupo de pessoas austríacos pró-nazistas que vão assassinar o primeiro-ministro austríaco. E aí começa, né, assassinou um cara, quem que vai assumir, vai fazer novas eleições. Esse grupo pede para que o Hitler envie soldados alemães para estabelecer, para cuidar, garantir a ordem na Áustria. O Hitler faz isso, ele invade a Áustria e ele declara que a Áustria, a partir de agora, era território dos alemães. O Hitler ele sempre falou da ideia do espaço vital. Ele falava de que a Alemanha foi reduzida no final da Primeira Guerra Mundial, por conta da derrota do Tratado de Versalhes, e que ela tinha perdido a sua capacidade de sobreviver, de produzir, de melhorar a sua economia. Então a grande ideia dele é que, olha, a gente precisa do nosso espaço vital para a nossa sobrevivência. E dentro dessa ideia de anexar novos países, dominar novos países, o plano de invadir a Áustria era um dos planos a qual Hitler mais desejava ali. Tinha até um nome especial, que é o Anschluss, né? O espaço vital era um plano muito mais amplo, e você tinha o Anschluss, que era a invasão da Áustria especificamente. E cara, ele invade, né? E sem nenhum tiro, ele anexa um país inteiro ao seu território. E Inglaterra e França não fazem nada, assim. Lógico, não gostaram, né? Manda lá uma cartinha mal encarada pro Hitler, né? Manda uma cartinha mal encarada pro Mussolini quando o Mussolini faz a invasão da Etiópia, mas no final das contas, sabe? Não tem nada. Gente, eu falei errado aqui. Eu falei que a invasão da Áustria foi em 85, foi em 86, tá? Desculpa. É isso mesmo. Nossa, talvez eu tenha errado mesmo. Talvez seja em 87. Mas não, vamos lá. Gente, não, mas não são os únicos movimentos, tá? Assim, e dentro dessa ideia também de que eu falei de que França e Inglaterra acabaram não fazendo nada, existia uma espécie de ONU, né? Se alguém estiver perguntando, mas por que a ONU não fez nada? A ONU mesmo não existia, era criada no pós-Segunda Guerra Mundial. O pós-Primeira Guerra, como eu falei para vocês no finalzinho do vídeo da Primeira Guerra, é criada a chamada Liga das Nações. Mas a Liga das Nações ela já nasce muito enfraquecida. Os Estados Unidos, que foi um dos países que propôs a criação, decide não participar da Liga. E assim, quando a Itália invade a Etiópia, a Liga das Nações propõe sanções econômicas contra a Itália. Só que essas sanções econômicas, ela tem um prazo de validade muito pequeno, elas duraram no máximo ali 7 meses, e no final das contas, a Itália saiu da Liga das Nações, e meio que, olha, a Liga das Nações ficou assim, cara, como é que a gente vai punir se eles nem estão aqui, assim? E acabou sendo uma coisa, virando meio que uma constante. Quando a Liga das Nações falava alguma coisa, o país ia e saía da Liga das Nações e não era mais punido, teoricamente, assim. Não tinha um grande acordo para tipo, então vamos punir, por mais que eles não estivessem aqui. Então mesmo o órgão que foi criado para tentar manter uma conexão, tentar manter comunicações entre os países, não conseguia fazer isso porque os países basicamente ignoravam que a Liga das Nações existia. Então assim, acaba sendo um cenário muito quebrado, né? Muito perdido no final das contas, tá? Agora, o grande evento mesmo aí do pré-Segunda Guerra Mundial acaba sendo a Guerra Civil Espanhola. Em 1931, os espanhóis depõem o reinado na Espanha. A Espanha até hoje é um reinado, tá? Mas nesse período deixou de existir o reinado. E a república que vai ser criada, ela vai começar até assim, você tinha a vitória de partidos mais progressistas, né, mais com uma tendência mais esquerda, você tinha a vitória de conservadores, uma coisa meio alternada, mas em 1936 vai ter uma coligação das esquerdas, mas aí esquerdas mais radicais, no final das contas, com algumas minorias da população espanhola.
E o que eu quero dizer com minorias? Eu estou falando dos bascos, eu estou falando de grupos que até pensam em independência, até pensam em separação da Espanha. O território espanhol, apesar de não ser muito amplo, ele é muito diverso. Você tem países, povos dentro da Espanha que não vou dizer que assim quase que tem línguas diferentes, tem culturas diferentes. Por exemplo, a Catalunha, né? O pessoal vê muito a questão do Barcelona e fala da Catalunha. Eu falei daqui do País Basco também. Mas os catalães, por exemplo, eles não se veem explicitamente como espanhóis. Eles se veem como catalões e espanhóis. Tem uma parte da Catalunha que ficaria na França. Então seriam espanhóis e catalães franceses. Agora, o fato é que esses grupos fizeram parte da coligação que venceu as eleições de 86. E aí o sentimento das elites conservadoras, e por elites aqui eu estou falando de grandes proprietários rurais, os industriais e até grandes comerciantes, vai ser de que, olha, vai ter o caos. Assim, você tem grupos que falam de dependência, e você tem grupos de esquerda, até mais radicais, você tinha comunistas e socialistas dentro dessa coligação. A impressão de que os conservadores tiveram era de que, olha, a Espanha vai adotar um rumo completamente diferente. E dentro dessa ideia de evitar essa mudança, essa transformação que o novo governo poderia fazer, essas elites elas vão se organizar junto com a igreja, também extremamente conservadora, e junto com os militares, que sob a liderança do general Francisco Franco, vão começar uma guerra civil para não deixar que o governo eleito tomasse posse. Tranquilo? O Franco, ele era extremamente ligado, ele era extremamente... a melhor palavra é ligado mesmo, mas ele tinha uma tendência pró-nazifascismo, ele tinha uma tendência pró-governos autoritários, e que vai ficar muito claro desde o início, mas mesmo assim as elites vão apoiar, mesmo assim as elites vão ajudar financeiramente o Franco e o exército espanhol na tomada do poder. Assim, literalmente as eleições deram vitória para a esquerda. Então quando a gente vai estudar a Guerra Civil Espanhola, fala dos legalistas, que seriam a esquerda, que literalmente estavam contando com a lei, eles ganharam as eleições contra as tropas de Franco. E novamente a gente não vai ver o França e Inglaterra fazendo nada. França e Inglaterra vão ficar meio que, a gente não vai participar disso aí não. A Rússia, né, como RSS, ela até chega a mandar alguns soldados para ajudar os legalistas, já que tinha comunistas ali. Surgem até algumas brigadas internacionais, tinha pessoas, brasileiros até, que foram para lá para lutar do lado dos legalistas. Agora, a vitória vai ser das tropas de Franco, assim. E essas tropas de Franco, elas não só eram tropas espanholas, que estavam com apoio das elites, ou seja, tinham uma capacidade financeira muito interessante, como também tiveram muito apoio da Itália e da Alemanha fascista e da Alemanha nazista. Tanto Hitler quanto Mussolini vão enviar soldados, tanques, aviões, assim por diante. E, inclusive, vão treinar as táticas de guerra. A gente começar na próxima aula, que a gente vai falar do início da Segunda Guerra Mundial, os alemães vêm com uma tática de guerra completamente nova, a qual os inimigos, né, os inimigos da Alemanha, não sabiam, a França e a Inglaterra, basicamente, não sabiam o que fazer para se defender daquilo. Então, assim, essa tática, ela foi treinada na Espanha, assim, e o descaso de Inglaterra e França, com tudo que estava acontecendo, com tudo que os nazifascistas estavam fazendo, era muito grande, ao ponto de nem repararem esse tipo de coisa, assim, no final das contas. O Guernica, né, o ataque que eles faziam era muito baseado na força aérea. Isso, assim, a Segunda Guerra Mundial ganha quem tem mais avião, no final das contas. Quem fez a diferença, o tipo de batalhas, as batalhas que foram feitas na Segunda Guerra Mundial, elas valorizavam muito a questão da aviação. Então, no final das contas, assim, quem tinha mais aviões ganhavam, e isso fica muito claro no final da guerra. Quando a Alemanha mal tinha piloto, ela até conseguia produzir aviões de muita qualidade, mas ela produzia e os pilotos eram mal treinados, porque já tinha morrido todo mundo, enquanto os Estados Unidos produziam os aviões quase de madeira e tecido, mas produzia milhares de aviões, enquanto a Alemanha produzia 2 aviões de altíssimo nível. E aí o número ganhava. Mas assim, o fato é, o uso do avião, por exemplo, vai ser muito significativo no bombardeio à cidade de Guernica, que acaba gerando um dos quadros mais famosos da história, se não o mais famoso, né? Que não é um quadro, é um mural, mas tudo bem, que é o Guernica, do Picasso, que ele está lá mostrando os horrores dessa guerra.
literalmente, o Picasso é espanhol, ele viu a guerra, ele viu, né, acompanhou tudo que estava acontecendo, e ele pinta sobre os horrores de Guernica, que é um ataque alemão, no final das contas. Quem destruiu a cidade, quem massacrou a cidade, foram as tropas alemãs, dentro da Guerra Civil Espanhola. Mas, como eu disse para vocês, o Franco ganha, vai começar o governo franquista, que vai, inclusive, passar, né, dois regimes totalitários, eles sobrevivem ao final da Segunda Guerra Mundial. É o franquismo na Espanha, que começou aqui com o Franco, e o salazarismo em Portugal, que começou com o Salazar, mas num contexto até muito parecido. Tranquilo? Bom, o que mais aqui para a gente pensar aqui na Europa? Depois de participar da Guerra... a Guerra Civil Espanhola 36 a 39, eu acho que eu não falei as datas. Depois de participar da Guerra Civil Espanhola, depois de anexar a Áustria, o Hitler vem com uma outra proposta de anexação, que é na região de Sudetos, que é uma região a oeste, antigamente, e cara, é a oeste da Tchecoslováquia. Antigamente você tinha a Tchecoslováquia, hoje você tem a República Tcheca e a Eslováquia. O que ocorre? Antes era um país só. Toda a região oeste, vamos dizer assim, aqui tá, a Alemanha é vizinha, tá? Essa região mais a oeste da Tchecoslováquia, o Hitler e os alemães alegavam que, olha, é uma região que tem muitos alemães, então isso deveria fazer parte da Alemanha. E o Hitler falava de anexar essa região. E, cara, ele começa com os planos, ele começa com a ideia da anexação da região de Sudetos. E o mundo, né, a Inglaterra, o mundo foi engraçado. A Inglaterra e a França decidem sentar para negociar o que vai ser feito. E é feito, e aqui eu estou em setembro de 88, é feito a chamada Conferência de Munique, aonde o Hitler fala o seguinte, olha, meu espaço vital, ele acaba, a necessidade do espaço vital da Alemanha acaba quando eu invadir Sudetos. Eu vou anexar Sudetos para mim, e aí eu paro, no final das contas. E a Inglaterra e a França, dentro dessa ideia de, olha, não vamos ficar aqui contemporâneo, não vamos ficar questionando, não vamos bater de frente, acabam aceitando essa proposta do Hitler. E, inclusive, o Chamberlain, que era o primeiro-ministro inglês, o governante inglês, ele volta para a Inglaterra da Conferência de Munique, e tem até o vídeo, ele descendo do avião, todo alegre, com um papel na mão, que ele sai lá levantando, e o vento quase leva o papel. E ele fala, né, ali descendo do avião mesmo, ele já faz um discurso, onde ele fala o seguinte, olha, a gente sentou para conversar, e aqui eu estou falando as palavras quase exatas, tá? Ele fala assim, a gente sentou para conversar com o Sr. Hitler, o Sr. Hitler assinou esse papel aqui, aí quando ele mostra o papel quase voa, e ele fala o seguinte, nós teremos paz para toda uma geração. Ele fala literalmente que aquele acordo que foi feito com Hitler vai garantir a paz na Europa. 1 ano depois a guerra começou, gente. Assim, é o nível de quanto a Inglaterra e a França não estavam entendendo tudo o que estava acontecendo. Não estavam entendendo que o ritmo, que o caminho que o Hitler e o Mussolini estavam pregando, que estavam realizando, estava levando a questão de uma guerra mundial. E a Inglaterra e França meio que, olha, não estava querendo ver aquilo, ou estavam com medo de ver aquilo e ter que tomar algum tipo de ação por conta do que já fizeram. Aqui é o momento de a gente falar de uma segunda interpretação para isso, que é a questão da popularidade do Hitler. Assim, os regimes nazifascistas, eles eram muito populares, eles atraíam muitas pessoas, e aquilo começa a chamar a atenção de muita gente, em vários países. Então a gente está num período que boa parte dos grandes políticos europeus tinham uma ideia de, olha, eu quero estar perto desses caras. Então, por exemplo, boa parte dos políticos europeus em algum instante foi lá visitar, vamos pensar aqui na Inglaterra, boa parte dos políticos mais conhecidos da Inglaterra naquele período foi lá visitar o Hitler, apertar a mão do cara, tirou uma foto e assim por diante. Cara, o que seria o futuro rei da Inglaterra foi tirar foto com o Hitler, no final das contas. Não é nem que seria o futuro rei, assim. Antes da Segunda Guerra, morre o antigo rei, nossa, esqueci o nome dele agora. E o filho mais velho dele, que deveria entrar, né, no poder, ele abdica do trono porque por amor. Assim, ele era apaixonado por uma atriz americana, só que a atriz já era separada, e pela igreja anglicana aquele casamento, como ela era separada, o marido estava vivo, aquele casamento não poderia ser aceito, então ele não poderia casar. E ele decide casar, e ele abdica do trono e passa por o irmão mais novo dele, que é o pai da Rainha Elizabeth II, né, que está no poder até hoje.
Esse que seria o rei, ele vai visitar o Hitler, tá lá, tem foto dele com Hitler, no final das contas. Então, assim, o Hitler era muito popular e muito importante dentro da política europeia. E, assim, os caras acabavam aceitando o que o Hitler falava, no final das contas. E é muito dessa questão de que, assim, o Hitler tá dando as cartas, o pessoal só tá literalmente jogando com as opções que o Hitler oferece. Ninguém tá chegando e falando não pra esse cara. Aliás, dos grandes políticos ingleses, só um cara falava assim abertamente: esse cara é um maluco e ele vai levar isso aqui tudo para destruição, que era o Churchill. E é até engraçado, que é triste, que quando começa a Segunda Guerra Mundial, aí assim, fica claro, não dá para deixar o Chamberlain. O cara falou de paz uma geração, um ano depois começou a guerra. E aí assim, os políticos ingleses começam a ver quem que vai ser o futuro primeiro-ministro, porque o Chamberlain não dá. E todo mundo tinha ido tirar uma foto com Hitler. E assim não dava. Como é que você vai começar uma guerra com um cara que você foi lá, tirou foto rindo, abraçando o cara? E o único que não tinha feito isso foi o Churchill. Porque ele sempre falou que o Hitler era um maluco que ia começar uma guerra. E ele vai ser chamado. E assim, é até meio engraçado, porque ele era visto de uma forma extremamente pejorativa antes. Ele era o cara, esse cara é alarmista, ele tá aí falando que as coisas vão dar errado. Não, ele não dá espaço pra gente pensar que pode dar certo. Deixa eles trabalharem que eles vão dar um jeito. O Churchill estava desde o princípio falando a verdade. Olha, esse cara vai começar uma guerra. E no final das contas, coube a ele vencer a guerra, no final das contas, né? Ou ser um dos grandes atores aí do cenário da guerra. Mas a gente vai falar do Churchill nas próximas aulas. Mas vamos lá. Dentro dessa ideia da Conferência de Munique e anexação dos Sudetos, e como foi permitido, o Hitler não só anexa os Sudetos, como a região mais central, que era a região da Boêmia e da Morávia, ele fala o seguinte: vocês já também viraram protetorados alemães, assim, a gente não vai mandar tropa aí, porque basicamente vocês já são nossos, sabe? Assim, eu não preciso mandar minhas tropas. Se vocês quiserem eu mando, mas fica quieto aí que tá tudo bem. Assim, no final das contas, acaba sendo meio que isso. Olha, vocês são alemães, mas eu não vou enviar minhas tropas aí para mostrar para vocês isso. Mas, se vocês quiserem, né? Assim, é muito descaso, né, do que o Hitler está fazendo no final das contas. Porque, assim, falaram, olha, então faz isso, já estava errado. E ele faz mais, assim. Ele está literalmente trucando, ele está literalmente ampliando o desafio. E Inglaterra e França não estão fazendo nada contra isso. Tudo bem? Bom, hora da última explicação de por que Inglaterra e França não estão fazendo nada sobre isso. Porque a Inglaterra e a França sabiam que a ascensão dos governos nazifascistas esses eram governos de direita que pregavam o ódio à esquerda, o comunismo. E o comunismo estava em vigor dentro desse cenário dos anos 30 na União Soviética, que vinha crescendo. A URSS já estava aqui com o Stalin no poder e estava apresentando um crescimento econômico bem significativo, até porque ela não sofreu com a crise de 29. E aí que está a grande questão. A ideia de Inglaterra e França é que a Alemanha e a Itália, por serem países mais centralizados, seriam meio que um escudo que a Europa Ocidental teria contra a Rússia. A ideia é: deixa o Hitler falar aí de espaço vital, deixa o Hitler fazer essas anexações aqui na Europa Ocidental, porque o espaço vital dele vai ser a leste. Inglaterra e França apostavam que o Hitler ia começar uma guerra com a Rússia, já que o Hitler chegou ao poder falando mal dos comunistas. A ideia desses caras era que literalmente assim, olha, a gente não gosta dos russos, a gente, né, tem coisas contrárias ao Hitler, vamos dizer assim, né, deveriam não gostar, mas a gente tem coisas contrárias, mas como eles vão lá dar porrada nos russos, a gente deixa quieto. E se eles estão pedindo algumas coisinhas aqui, tudo bem, porque a gente vai ganhar lá na frente. O problema é que eles não analisaram tudo que o Hitler estava pensando, assim. E o Hitler, né, indica isso. Em 1936, quando começa a Guerra Civil Espanhola, o Hitler faz um acordo com a Itália, que era o Pacto de Aço, para, olha, a gente vai lá ajudar os espanhóis a atacar os comunistas. Beleza, olha, aparece, né, o cara vai atacar os comunistas. Depois ele chega, ainda em 1936, acho que é outubro, ele faz um acordo com o Japão, que é o Pacto Anticomunista, o Pacto Anticomintern, que é o pacto que inclusive vai gerar a ideia do eixo. Depois a Alemanha entra no ano seguinte, em 1937, no Pacto Anticomunista, e a ideia de que é da onde vai surgir a ligação ali, Alemanha, Itália e Japão. Cara, para quem está perdidão nas aulas de geografia, o Japão, ele não faz fronteira, porque o Japão é uma ilha, mas o Japão é do lado da Rússia, tá, gente? Então, assim, faz todo sentido o Japão entrar num pacto
não faz todo sentido, mas geograficamente falando, agora ficou melhor, faz sentido o Japão entrar num pacto com a Alemanha contra a Rússia, tranquilo? Mas vamos voltar aí. Então, assim, tudo parecia, o Hitler vai atacar a Rússia, então a ideia, uma das interpretações possíveis, é que Itália, Inglaterra e França estavam aceitando tudo aquilo, porque literalmente aquilo não iria, no final das contas, bater neles, né? Ia bater na Rússia, e eles estavam lá pouco se importando. Agora, o problema que eles não esperaram é que o Hitler tinha uma ideia de anexar a Polônia. A Polônia, ela, no final da Primeira Guerra Mundial, ela ganha o direito de ter acesso ao mar. E, para isso, o mapa que é desenhado no final da Primeira Guerra cria o chamado Corredor Polonês, que era um pedacinho de Polônia que dividia a Alemanha em duas partes, para que a Polônia tivesse um porto na Europa, no norte da Europa, para poder, né, comercializar, assim. E o Hitler não aceitava aquilo, que a Alemanha tivesse dividida, e o Hitler falava de invadir, dominar essa região. Só que invadir a Polônia ela está entre a Alemanha e a Rússia. Invadir a Polônia traria a Rússia para essa situação toda, assim. E o que o Hitler faz? O Hitler decide que ele não quer trazer esse ódio à Rússia. O Hitler decide mandar o seu embaixador, né, o chefe das relações internacionais da Alemanha nazista, para a Rússia, aonde é feito um pacto de não agressão. Isso a gente já está em 39. A gente está em agosto de 39. O pacto de não agressão pressupõe que os dois países não vão se agredir. E secretamente lá, né, naquelas coisas que não são contadas para o público em comum, estava escrito o seguinte: olha, vamos dividir a Polônia entre nós. Eles determinam que a Polônia seria dividida basicamente ao meio, que num dia os dois países iriam invadir a Polônia e, olha, se encontrariam no meio, acabou ali a situação, a metade leste fica com a Rússia, a metade oeste fica com a Alemanha e acaba a situação. E no dia 1º de setembro de 1939, o Hitler faz isso. Ele invade a Polônia, né? A Rússia também vai começar a invasão da Polônia. Só que ali ele quebrou o acordo que ele fez na Conferência de Munique. A Conferência de Munique falou que ele podia anexar Sudetos, mas ali acabou. No instante que ele invade a Polônia, ele bate de frente com uma determinação direta da Inglaterra e França, que até então não tinham feito nada, mas que em algum instante tinham que fazer, e agora era uma coisa direta. Estava lá dizendo que não pode, tinha uma assinatura, e a Inglaterra e França garantindo que a Polônia ficaria livre, que aquilo não seria feito. E no instante que a Alemanha invade a Polônia, literalmente por conta dos acordos que já tinham sido feitos, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha, dando início assim à Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Tudo bem não, começa a Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas vão morrer no final das contas. Mas, né, nossos estudos aí. Bom, vou parar por aqui, próxima aula a gente fala do início da guerra, né, a gente vai... Cara, eu vou tentar resumir a guerra em uma aula, mas provavelmente eu vou fazer em duas. Mas, tranquilo? Vamos lá então, um abração para vocês, qualquer dúvida aí mandem os sinais de fumaça virtuais, abraço e até a próxima. Tchau!